Nós, então, da última vez, nós lemos o quarto capítulo, o homem diurno e o homem noturno, e ele fala o tempo todo que nós temos esse segundo homem em nós, que a gente já leu em outros livros, né? Quem estava com a gente nos outros livros lembra. Esse segundo homem em nós está relacionado, então, aos nossos talentos, né, às nossas qualidades e ao nosso eu superior, que nós encontramos durante o sono. Daí ele fala que teve uma corrente aqui, uma corrente mais materialista, que diz que o homem é uma tábua rasa branca, né? E uma outra corrente que fala dessa mônada central que cada um tem, que tem a ver com a nossa personalidade. E que tem a ver com esse segundo homem, né? Que é a nossa própria identidade, que é o nosso self. E aí ele traz essa vivência do Novalis. Novalis é um pseudônimo, eu só me dei conta disso agora, não... É um pseudônimo, né, de Friedrich von Hardenberg. E ele perdeu a noiva dele, e a partir daí ele teve uma vivência muito forte, e a partir dessa vivência ele traz para a vida diurna aquilo que a gente deveria fazer um trabalho nosso de vida toda, de trazer para a vida diurna aquilo que acontece no sono, né? Aquilo que acontece na vida noturna. Então, ele termina esse capítulo dizendo exatamente traz essa proposta de que o nosso desenvolvimento está em buscar cada vez mais esse caminho, dessa busca desse homem ideal que vive em nós. Então, em poucas palavras, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa e queira acrescentar esse capítulo, esse quarto capítulo. Acho que vale a pena ler Hinos à Noite, do Novalis, aqui, que é bem lindo, né? A gente leu. E agora nós vamos para o quinto capítulo. E hoje é o dia 5 de março. E vamos ler, então, o segundo homem em nós, se ninguém quiser acrescentar mais nada. Só um instante, a Cida tem algo. Ah, desculpa, Cida. Não... Eliane, repete para mim essa frase que você falou, que a gente tem que trazer para a vida diurna o que ocorre na noturna, é isso? Trazer Ah, consciência, né? Porque o que acontece à noite a gente não tem consciência. Então, o nosso trabalho é cada vez mais trazer. uhum. Tá, agora entendi. Obrigada. Então, agora é o quinto capítulo, o segundo homem. Fala, Rosana. Desculpa, eu não vi, enfim. Vocês pularam o poema, vocês leram o poema ou o poema é pulado mesmo? Não, a gente leu o poema da última vez. Aquele enorme lá? Esse Hinos à Noite desse capítulo nós lemos. Agora, Não, a canção do sonho de Olaf Astenson. a gente não leu. Cada um Não, leu em casa. tá, eu li também, só queria saber se... Tá, obrigada. Então tá. Mais alguém? Podemos continuar? Então, quinto capítulo, o segundo homem em nós. O fragmento de Hinos à Noite, de Novalis, apresentado em tradução no capítulo anterior, é uma imagem do que Rudolf Steiner frequentemente denominou a vivência do despertar da nova era, quando o obscurecimento da vida espiritual chegará ao fim e na qual o verdadeiro ser anímico espiritual do homem, nosso eu superior, ou homem ideal em nós, de Schiller,
poderá cada vez mais conscientemente determinar o significado e as metas da vida. Corretamente, os românticos ainda se referiam a esse verdadeiro ser anímico espiritual como homem noturno, pois naquela época só lhe era possível fazer-se sentir a partir da inconsciência da noite e aparecer apenas como uma realidade de sonho durante o dia. A proposta do caminho de desenvolvimento descrita nos capítulos subsequentes é tornar nosso eu superior igualmente o guia de nossa vida durante o dia. Mas o eu superior tem um importante papel na vida do homem atual, mesmo quando o desenvolvimento interior não é buscado conscientemente. No apogeu da vida, entre a morte e um novo nascimento, na chamada meia-noite cósmica, voltaremos a isso mais tarde, o ser humano toma a decisão de buscar uma nova encarnação para possibilitar um avanço em seu desenvolvimento. Então, o eu superior tem à sua disposição a recompensa das vidas anteriores, assim como as obrigações. Além disso, o eu tem uma memória da visão do homem cósmico, a imagem que o mundo divino tem em mente como meta do desenvolvimento da humanidade e que é mostrada ao ser humano entre a morte e um novo nascimento. Essa memória é a força criativa capaz, como princípio espiritual, de construir o corpo físico em toda a sua complexidade. Assim como o desenho de um arquiteto, as forças espirituais atraem forças do corpo etérico, que podem construir um corpo físico. Esse princípio espiritual é ativo, particularmente nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário. O eu propriamente dito está, entretanto, muito mais relacionado com o futuro, com as tarefas a serem propostas para a vida que há de vir. O eu pode acompanhar a encarnação pré-natal do ser humano, durante a descida do mundo espiritual até o nascimento. Nesse momento, ele permanece por trás no mundo espiritual e lá de cima provê os impulsos para a biografia. Todas as noites, nós encontramos nosso eu superior no mundo espiritual e somos julgados por ele. Pela manhã, despertamos um tanto conscientes de nossos sentimentos positivos ou negativos em relação às nossas ações e intenções. Se nada empreendermos mais adiante, esses sentimentos de satisfação ou de mal-estar, que conhecemos como sendo a nossa consciência, simplesmente permanecem. Com a morte, temos o encontro desse eu superior com o nosso ser anímico. Assim, durante o período de purificação, ele nos apresenta a conta da nossa vida passada. O que está descrito aqui é o que está por trás de tão conhecida parábola dos talentos. Um mestre, antes de sair para uma viagem, dá um talento a cada um de seus 3 servos e instruções para cuidarem dele. Quando retorna, pede a cada um dos servos uma explicação sobre o que fez com o talento que lhe fora dado. As respostas diferem. Um enterrou o seu talento e pode agora devolvê-lo inalterado. Isso, entretanto, descontenta o mestre. O outro desperdiçou o talento e agora vem de mãos vazias. O mestre tampouco fica satisfeito com este. O terceiro havia investido o seu talento e devolve-o com lucro. Este agrada ao mestre. Em sua imaginação, cada um pode enriquecer essa parábola ainda com outras possibilidades.
Mas sempre o mestre só ficará satisfeito se retornarmos com mais do que tivermos recebido. Nosso próprio eu superior demanda, assim como o mestre a seus servos, que os talentos que trazemos conosco sejam incrementados e desenvolvidos. Em outras palavras, os servos, os corpos astral, etérico e físico devem ser enriquecidos durante a vida. Tudo bem? Cara da Rossana. O que? O que durante nossa vida comum nós tratamos por eu, ainda não é o verdadeiro eu superior. É o reflexo do eu superior na alma, no corpo astral e na sede das sensações, do intelecto e da consciência. A imagem científica moderna do ser humano, entretanto, não reconhece o verdadeiro eu. Deseja explicar o homem inteiramente no sentido das funções animais que ele possui. O homem é apenas um animal inteligente, nada mais. Bradou-me um estudante após uma palestra na Universidade de Boston, quando, falando a respeito da pedagogia curativa, eu mencionei que o ser espiritual da criança não pode expressar-se senão por ser um instrumento deficiente. Realmente, o ser espiritual do homem ainda não é perceptível como um fato lógico. Nós temos de passar por um treinamento interior a fim de tornar consciente durante o dia o que ocorre durante a noite. O eu superior desprende-se do ser humano encarnado no momento do nascimento e desde então acompanha-o de fora. Mas há momentos na vida do ser humano em que o eu superior pode renovar o impulso do nascimento. Em certos momentos, o portão para o eu superior reabre e o homem terreno pode reforçar suas intenções para a presente encarnação. Esses momentos são determinados por uma correlação cósmica, isto é, pelo relacionamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Como já foi dito, o eu superior acompanha a encarnação da alma na descida através das esferas planetárias em direção à esfera lunar, a partir de onde o nascimento físico se realiza. Nós entramos na vida terrena através do portal da Lua. O eu superior, então, retira-se para a esfera solar, a qual pertence. Precisamente 18 anos, 7 meses e 9 dias mais tarde, a configuração natal referente aos aspectos novamente, formando o chamado primeiro nódulo lunar. Nesse momento, o portão da Lua reabre momentaneamente e o eu pode renovar seus impulsos para a reencarnação. Para a encarnação. Esse processo repete-se com o segundo nó lunar, sucessivamente em períodos de 18 anos, 7 meses e 9 dias, e assim por diante. Esses momentos não podem ser vistos como limitados a determinado dia, mas como um período de reavaliação no qual a influência do eu superior é incrementada, decrescendo então novamente durante alguns anos, em torno do agrupamento celeste do nódulo lunar. A primeira repetição do agrupamento celeste do nascimento ocorre por volta dos 19 anos. É por isso que a idade entre 17 e 20 anos é da maior importância no que diz respeito às futuras intenções dos jovens. Eles encaram importantes decisões sobre estudo ou vocação, e pode ser um caso de confirmação ou rejeição das escolhas que lhes foram impostas cedo demais. O jovem então pergunta a si mesmo: quem sou eu? O que eu quero? O que sou capaz de fazer?
estar ativamente envolvido com essas questões existenciais entre os 17 ou 18 e os 19 ou 20 anos é uma importante tarefa para a educação universitária. Tudo bem? O segundo nó lunar também é bastante significativo. Ele acontece aos 37 anos, um pouco depois do meio da vida, no momento que muitas pessoas vivenciam como se fosse um marco zero. Duas das maiores obras dramáticas de todos os tempos, a Divina Comédia de Dante e Fausto de Goethe, principiam com essa situação de desespero dos 35 anos, na qual fica evidente que, se o fio da vida puder ser retomado novamente, a verdadeira realização da encarnação pode ter lugar na segunda metade da vida. O terceiro e o quarto nódulos lunares, que acontecem aos 56 e 74 anos, respectivamente, também ocupam um lugar especial em muitas biografias. Ao visualizar a imagem do nosso próprio eu superior, de como ele acompanha o curso da vida a partir da dimensão espiritual, dá-se então o primeiro passo no caminho do desenvolvimento imaginativo. Um passo seguinte é formar uma imagem de como o eu superior atua nas forças anímicas do pensar, do sentir e do querer. No homem tríplice, o pensar ocorre através do sistema neurosensorial, localizado principalmente na cabeça. O sentir é conectado com as forças rítmicas do coração e da respiração. E o querer é ligado aos membros e ao metabolismo. O eu superior, no entanto, atua no sentido inverso. Ele introduz as forças do querer no pensar e as forças da consciência no querer. Apenas no sentir há uma sobreposição. Mas dentro dessa sobreposição, há um contraste entre o sentimento comum cotidiano, advindo do passado, e o sentir ligado ao eu superior, que aponta para o futuro. Nosso pensar, sentir e querer comuns, afinal de contas, são o fruto das vidas passadas e da educação que tivemos até o momento. Nosso eu superior é orientado para o futuro e visa ao que deveríamos acrescentar aos nossos talentos. Assim, pode-se observar claramente como na adolescência, entre os 17 e os 21 anos, o sentir, que até então estava resguardado, torna-se confuso. As tarefas para o futuro, vagamente pressentidas, levam a uma rejeição de tudo que vem do passado, no nível do irracional. Pais, estruturas sociais nas quais a pessoa cresceu, bases morais da classe social e etc. A percepção do nosso eu superior, do homem ideal ou do segundo homem em nós mesmos, desponta primeiramente na vida do sentir e depois nas outras forças. Nossos impulsos penetram o pensar, tornando-o criativo, possibilitando uma nova maneira de ver as coisas e despertando novos interesses. Quando o querer adormecido se torna mais consciente, isso se expressa no plano moral. A velha moralidade, tida como certa, torna-se problemática. Novas normas, novos valores, novos objetivos morais emergem de profundezas inconscientes e confrontam o ser humano em desenvolvimento com uma crise existencial. Em conversas com pessoas em suas primeiras metades da vida, Rudolf Steiner apontou a grande importância
de não se passar dormindo por esses frutíferos, mas frequentemente difíceis anos, nos quais ocorre um intenso encontro com o nosso próprio eu. Todos nós deveríamos estar despertos para os novos impulsos que podem ser absorvidos para um desenvolvimento frutífero de nossa própria biografia. Na Bom Rita? dia, Eliana, tudo bem? A gente percebe que os jovens estão mais acelerados, e eu tenho uma impressão que pode estar errada, que esses questionamentos estão acontecendo mais cedo, mas sem essa estrutura. É porque não tem essa proximidade do eu? Seria isso? Porque essa proximidade ocorre por volta dos 18 anos, não é isso que fala? Esse eu superior, como a gente viu no capítulo anterior, ele vem se anunciando, né? A gente viu lá aos 3 anos, depois por volta dos 9, depois nessa fase entre 17 e 23 que ele falou no capítulo anterior, né? Então, ele vem se anunciando, mas esse primeiro nó lunar acontece nesses 18 anos e 7 meses, né? Como ele falou. Então, o que está, do meu ponto de vista, o que está acelerado são as influências externas. E é claro que o jovem ou a criança, ela não tem estofo para sustentar toda essa aceleração, né? Porque a gente viu que tem um desenvolvimento aí que é importante. Então, o que acontece normalmente é que emocionalmente as pessoas não estão preparadas, né? Então, elas têm a ação, pensam muito, mas emocionalmente fica esse elo entre o pensar e o agir tá meio que desconectado, assim que eu entendo, né? E daí o adolescente, ele tem trocentas perguntas, muitas perguntas, né? E se isso ainda é antecipado, ele fica mais confuso ainda, né? Não sei se eu respondi, Cris, quer falar alguma Não, coisa? respondeu. Então tá. Bom, então vamos lá, mais um pouquinho. Até este momento, temos falado a respeito do desenvolvimento biográfico do passado em direção ao futuro, como se esse progresso se revelasse naturalmente, culminando no encontro pleno com o eu na morte, quando ficará claro se o mestre está satisfeito com o que seus servos têm feito com os seus talentos. Atualmente, entretanto, na etapa da alma da consciência, esse encontro natural não é tão desejado quanto deveria ser. As forças adversas, e Anima em particular, farão tudo para evitar esse encontro com o eu superior. Ou, pelo menos, farão tudo para que ele ocorra de forma despercebida. A imagem materialista do homem e do mundo deixa pouco espaço para o conceito de algo espiritual, como o eu do ser humano. Quando então essas experiências surgem, elas são repelidas como se fossem indesejáveis sentimentos de incerteza, como fraquezas ou experiências de medo que devessem ser reprimidas. Tranquilizantes de muitos tipos estão prontamente disponíveis para impedir que se realize qualquer manifestação de impulso do eu para o futuro. Só podemos ter certeza a respeito do passado. Em relação ao futuro, tudo é incerto e indefinido. O ideal arimânico para o homem nada acrescenta de novo a seus talentos, mas apenas constrói suas capacidades inatas pelos parâmetros da lógica, deixar a vida passar como se estivesse programada por um computador. Um homem previsível num ambiente tecnológico, eis o ideal de Ariman, e de todo o comando por ele inspirado. O ser humano que recorre ao seu eu é imprevisível e, portanto, um dissidente. Ele pertence a uma instituição psiquiátrica. Seu eu deve ser suprimido ou, ao menos, tornado inacessível.
É por isso que aqueles que desejam viver por meio do seu eu devem fazer mais do que meramente assumir uma atitude de espera. Eles podem buscar um caminho de desenvolvimento interior e abrir-se para o despertar do segundo homem interior. Nos próximos capítulos, trataremos dos caminhos de desenvolvimento conforme foram oferecidos no passado, bem como das condições para um treinamento interior compatível com a etapa da alma da consciência, na qual, particularmente, o querer e os problemas individuais de moralidade têm um papel importante. O animal só conhece um passado, programado pela hereditariedade. O homem tem um futuro, do qual pode tornar-se consciente graças ao seu eu superior. Quanto mais consciente se tornar esse segundo homem em nós, mais poderemos ter-nos em nossas próprias mãos. Esse é o resultado da busca de um caminho de treinamento interior. Então, isso, com um pouco do que a Ana Rita trouxe, né? Hoje, logo de manhã, eu li uma reportagem, acho que um desabafo, mais um desabafo de um professor de jornalismo não sei se era FAAP ou se era Fundação Getúlio Vargas, eu não sei aonde. O desabafo dele era exatamente isso, que ele ia parar de dar aula, porque ele estava cansado de concorrer com os celulares dos alunos. Pouco interesse, né? Imagina que vão ser futuros jornalistas, pouco interesse naquilo que tem o mundo, né? Na aula que ele mostra, mas e ficam direto lá nos celulares. Então ele desistiu de dar aula. É difícil, né? Esses novos tempos. Bom, Peraí, a Cida quer falar algo. fala assim. Vou falar. Então, a Suécia, que tá lá no top lá da tecnologia, ela tá chegando à conclusão de que os livros são necessários e está voltando aos livros e fazendo um equilíbrio entre os livros e a tecnologia. Então, eu acho que, né, a gente chega no ápice do ápice do ápice e, de repente, tem que voltar, né? Porque não é por aí, né? É Isso mesmo. isso. Posso falar? O Cida tem uma escola, eu atendo umas crianças de uma escola aqui em São Paulo que elas estavam usando o Chromebook e voltaram com o livro físico, porque o Então, desempenho abaixou muito e eles chegaram à então, conclusão que o livro físico fazia falta. E eles voltaram. Aqui na Vila Mariana fizeram isso. Ótimo. tá ótimo. Pois é, a gente vai achando que está no maior progresso, depois recua para encontrar o progresso. Oi, Eliana, você citou aí, eu estava falando com uma amiga minha semana passada, a gente tem filhos na faixa aí de 16, 17 anos agora, né? E é exatamente aqui, quando ele falou 17, às vezes a gente fica preso ao nó lunar lá com 18, 19, né? Ele falou 17, aqui eu falei, opa, é uma falta de interesse generalizada nesses jovens, né? Falta de interesse, a gente estava assim, eu estava achando que era do meu filho, né? Eu falei, nossa, o que que eu fiz errado? E aí, a idade deles são os ditos jovens da pandemia, né? Que pegaram essa idade aí. Só que eu falei, gente, foi a pandemia que fez isso com ele? Não é possível, não é só a pandemia. Eu acho que talvez ela tenha potencializado, porque ficou mais no computador, mais no celular. Mas é uma falta de interesse mesmo, de tudo, tudo. Você não vai fazer alguma coisa? Ah, não sei. Você não sei. Ah, dá um negócio, né? Você Sim. tem alguma dica aí, Eliana, assim, lendo isso, como que a gente pode ajudá-los, né, a ir acordando, né? Tem essa palavra dormindo, né? Que o Ronaldo gosta muito de falar de dormir para si, né? A gente não pode dormir para a situação. Eu fiquei pensando,
é uma idade que tem que começar a acordar um pouquinho, né? Algumas coisas eles dormem ainda, mas dá para ir acordando alguma coisa, né? Então, o adolescente, muitos adolescentes, e que deixam as mães muito loucas, eles gostam de ficar na horizontal, né? Tem muito adolescente. Mesmo na minha fase dos meus adolescentes, eu tinha dois adolescentes na mesma época, eram muito diferentes um do outro, mas um tinha uma tendência a ficar mais na horizontal. Isso faz parte da adolescência, dessa coisa da contemplação, né? Mas eu acho que uma das coisas muito interessantes na adolescência é o trabalho social. Eu acho que isso, olhar para outras comunidades, perceber como outras pessoas funcionam, né? Eu acho que isso vai dando, vai ajustando coisas aí, né? E confiar. Eu sempre disse para todas as mães que me procuraram, é assim, confie no seu filho e na educação que você deu. Confia. Não titubeia nessa confiança, porque isso é transmitido diretamente para eles, né? Claro, administrada, né? A confiança administrada, né, Patrícia? Fala, Patrícia, outra Patrícia. É, o filósofo nosso aqui, o brasileiro Mário Sérgio Cortella, ele tem uma palestra e ele diz, já faz anos que ele está falando isso, a criança chega hoje na escola com um tanto de informação e ela vai ser alfabetizada naquela maneira tradicional. Isso aí causa, assim, já um desinteresse, porque ele já traz tanta informação do celular, das coisas que ele vai buscar nas pesquisas dele, as trocas com os amigos. Então, aqui, essa necessidade da gente pensar a pedagogia, né, essa forma de ensino, ela é muito necessária. Até interessante, eu tenho conversado com as pessoas que estudaram nas escolas Waldorf, a criança ela é estimulada ao contato com ela, né, com todo o universo criativo, e depois daquela alfabetização formal. Então, assim, isso me parece que é algo que não tem mais jeito, né, de pensar algo para esse momento, porque o ensino, da forma que ele é, claro, é complicado. Continua depois, na adolescência, também assim, aí eu acho que piora, o adolescente, então, ele acaba descobrindo o mundo através do celular, né? E a Patrícia falou uma coisa e eu fico aqui pensando, sabe? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos com essas idades. Para nós, assim, eles, para os tios, para os pais, eles nunca sabem, né? Mas para os amigos não é assim, né? Então, será que eles compartilham o que eles realmente, o mundo deles? Ou eles estão dentro da tribo deles, compartilhando os sonhos, o que eles realmente pensam? E também, Eliana, concordo com você, porque a gente já passou, né, por esse lugar e tinha muito também essa coisa do horizontal, né, também. Mas eu vejo muito isso, sabe? Quando você consegue ir ao universo deles, você vê que eles sonham, você vê que eles têm planos, que eles têm desejos, sabe? Mas nem sempre agora com o celular está sendo compartilhado. Então, eles têm essa possibilidade que nós só tínhamos no presencial, com os nossos amigos, e muitas vezes a gente não falava com os nossos pais também, né? Então, acho que mudou a ferramenta e essa me parece que é de maior atenção, né? Então, só uma reflexão aqui para contribuir. Obrigada. Muito bem. Que horas nós temos? Continuamos, Cris? Temos quase 10 minutos, acho que podemos, né, começar o 6º capítulo. Sim, tá bom.
Então, vamos lá. Caminhos de desenvolvimento no passado e no presente. Desde o começo das atividades de Rudolf Steiner, quando houve a divisão da Sociedade Teosófica Alemã, ele deixou clara sua posição. No ciclo de palestras no Portal da Teosofia, realizado em Stuttgart em 1906, ele disse: existem 3 caminhos de desenvolvimento oculto: o oriental, o gnóstico cristão e o Rosa Cruz cristão, ou simplesmente Rosa Cruz. Eles se distinguem principalmente quanto à relação que o discípulo estabelece com seu mestre. Neste capítulo, vamos tentar descrever os mais importantes aspectos desses 3 caminhos, preparando a descrição dos caminhos da antroposofia no próximo capítulo. O caminho oriental do desenvolvimento. Com o intuito de formar uma ideia do caminho oriental, temos de retroceder à situação da antiga Índia, há mais de 6.000 anos antes de Cristo. Foi na região da Índia que a primeira cultura pós-atlântica teve lugar. Nesta época, a humanidade era fracamente individualizada. O corpo etérico humano ainda não tinha limites precisos como agora, quando está fortemente vinculado ao corpo físico. Naquele tempo, o corpo etérico fundia-se gradualmente ao mundo etérico circundante. Para a consciência da época, isso significava que o que agora chamamos de clarividência atávica, que algumas pessoas experimentam espontaneamente, era uma situação comum. Os sagrados rishis, líderes da cultura hindu, podiam direcionar essa clarividência para o mundo divino, para as altas hierarquias, a fim de dar forma e definição ao corpo etérico das pessoas com a ajuda divina. Isso era necessário como um primeiro passo rumo à individualização. E requeria um caminho de desenvolvimento adaptado à consciência daquela época. Essa adaptação significava uma total dependência e, ao mesmo tempo, representava uma reverência aos mestres. Esse caminho foi chamado mais tarde o caminho do yoga real, Raja Yoga. Era um caminho puramente meditativo. Como complemento, surgiu o Hatha Yoga, com a proposta de tornar possível o domínio do corpo, e particularmente da respiração, pelo caminho meditativo. Esse foi um passo adiante no caminho para a individualização, por dar uma maior definição ao corpo etérico e tentar vinculá-lo mais ao corpo físico. Por ser o corpo etérico o portador de todos os ritmos vitais, da respiração, do sangue e do metabolismo, o treinamento de Hatha Yoga consistia no aprendizado de como controlar esses ritmos vitais. Muito mais tarde, no 1º século depois de Cristo, apareceu o grande mestre yogi Patanjali. Não sei se eu falei certo. Que a partir dos vestígios da filosofia do Sankhya e do que ainda permanecera das memórias da yoga original, fundou sua escola de yoga, que se tornou o mais importante exemplo para todas as escolas subsequentes do gênero. Foi somente aqui que surgiu a aspiração de alcançar a paz e a beatitude pela fortificação da alma, após sua purificação e enobrecimento. Esse ideal originou-se numa época em que os corpos etéricos já estavam mais definidos e a clarividência natural já estava em declínio. O objetivo não era mais o encontro com os deuses, as altas hierarquias, mas a educação da própria alma e uma felicidade de imergir num todo indiferenciado. O caminho da yoga de Patanjali conduz à desejada bem-aventurança Samadhi, em 8 passos.
Yama, não mentir, não matar, não roubar e etc. Niyama, seguir costumes e rituais. A yoga não conhece dogmas, mas rituais, os quais, pela repetição, tornam-se parte do discípulo. Asana, assumir certas posições durante a meditação. Pranayama, controlar a respiração para que no exercício da meditação não haja exalação de monóxido de carbono. Pratyahara, controle das impressões sensoriais. Dharana, estar apto a excluir todas as impressões sensoriais. Dhyana, meditar acerca de imagens que não tenham equivalentes no mundo sensorial. Samadhi, ou samadhi, não sei, manter a consciência vazia, sem adormecer. Pensar sem pensamentos, de forma que o mundo espiritual possa revelar-se. Esses são os 8 domínios nos quais o guru dá ao discípulo seus ensinamentos. O guru determina por quanto tempo o pupilo tem de exercitar cada estágio. Em essência, toda a escola de yoga pós-Patanjali segue esse modelo. A fim de entender essas escolas de yoga e o poder que elas exerciam sobre seus discípulos, deve ser mencionado o seguinte: os conteúdos das meditações estavam e ainda estão na forma dos nomes de deuses hindus, que eram evocados em reverência. Na antiguidade, eram eles Brahma, o pai, Vishnu, portadora da vida, e Shiva, espírito divino, consciência divina. Shiva é o mais invocado. Om Namah Shivaya. Eu me curvo diante de Shiva. É repetido incontáveis vezes na meditação hindu. Na verdadeira yoga, as palavras sagradas devem ser acompanhadas pelo pensamento de Shiva e pelo desejo de estar unido a ela. A meditação com ausência de pensamento, como é pregada em certas escolas, é uma forma decadente que coloca o discípulo numa posição de grande dependência em relação ao guru. Swami Muktananda, que trouxe a Siddha Yoga ao povo ocidental, diz: Shiva é teu próprio self interior. Ele é o self de tudo. Shiva é felicidade e amor infinito. Shiva é onipotente. Sobre o papel do guru, ele diz: o guru não é o ser humano que está diante de ti. O guru é o misericordioso poder de Deus. O guru é a própria essência interior. Om é a consciência que penetra tudo. O guru é esse Om. No mantra que o guru te dá, o Shakti, força espiritual, dele vibra. Esse mantra possibilita a liberação do karma, porque o obstáculo do karma é dissolvido. Kundalini, a mãe de tudo, que permeia todas as yogas, é a forma e o conteúdo do mantra dado pelo guru. Assim repete o mantra todo o tempo. Por meio do mantra, o guru penetra em ti e te abre o novo mundo da yoga. Ele possibilita a realização e dissolve tudo o que é negativo. Aqueles que buscam são levados à liberação total pelo guru. Repete o mantra: não sejas tentado pelo mundo. No decorrer da meditação, o eu pessoal desaparece e a vivência do teu eu te abandona. O que permanece é puro, consciência eternamente plena de felicidade, o mais elevado ser, e tudo isso és tu. O interior e o exterior unificam-se. Busca a ti mesmo. Hari, Shiva, Jakti, Alá, Jesus, Buda, todos vivem em ti. Isso significa, portanto, interior e exterior são unificados. A existência individual é cancelada. A partir dessa fórmula, a total dependência do guru fica evidente. Por meio do mantra, o próprio guru adentra o pupilo. Ele liberta o discípulo de seu karma. O pupilo não precisa mais fazê-lo por si mesmo.
ele se permite ser desenvolvido pelo guru. O objetivo desse desenvolvimento é a extinção do eu pessoal, da individualidade. E o guru traz a você a bem-aventurança. O pupilo não precisa entender ele próprio o mantra. Somente um guru vivo pode exercer esse tipo de liderança. Esta é a perspectiva. O conhecimento dos livros está nos livros. A sabedoria pessoal pode ser transferida e trabalhada por você. Eliana, Oi? vamos parar aqui? Vamos.